9h05, nós vamos iniciando o programa informativo da Prefeitura Municipal aqui de São Paulo das Missões. Já mencionei no decorrer da nossa programação, hoje a participação é do secretário municipal de saúde, o Adriano Stein, vai trazer algumas informações da sua secretaria, algumas informações à nossa comunidade sobre o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Adriano, satisfação ter a sua presença aqui nos estúdios novamente para trazer informações à nossa comunidade. Bom dia, Fernanda, bom dia, comunidade paulistana. Então, estamos aqui novamente para conversar sobre a Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu acredito que de janeiro para cá todos verificaram que ocorreram algumas mudanças na nossa secretaria, né? E é uma forma que a gente busca de tentar melhorar os serviços que a gente presta ali. Tivemos a mudança dos horários, né? A UBS passou a funcionar das 8 horas da manhã às 12 horas e da 1 às 17, tá? Também tivemos algumas alterações no funcionamento interno, né? Que hoje, em alguns dias da semana, a gente dá preferência para aqueles pacientes que agendaram a sua consulta com o médico para um retorno, né? O médico pede um exame, a pessoa vai lá, agenda para mostrar os resultados, né? Então a gente está dando preferência para essas pessoas que fazem o agendamento. Também nas segundas-feiras a gente sai com uma equipe da saúde e visita pessoas que estão acamadas e pessoas que estão domiciliadas, né? Isso é uma coisa... A gente já fazia isso no ano passado, só que essas visitas elas eram feitas por demanda. Então a gente de saúde ligava para nós, solicitava a visita, ou o familiar entrava em contato conosco, e aí a gente fazia essa visita. Hoje, então, a gente tem uma espécie de um roteiro, né? E todas as segundas-feiras, a médica, uma enfermeira e uma técnica vão nas residências visitar essas pessoas, né? Que sofreram algum tipo... Ou tem alguma limitação física que não caminha, ou tem alguma doença degenerativa na cabeça, né? Que aí é um Alzheimer, um Parkinson, ou sofreram algum AVC, então por algum motivo estão acamadas. Então a gente faz essa atenção, sabe? É importante a gente ir ver essas pessoas, o paciente. Também é importante a médica estar presente, junto lá com a família na casa, dando orientações para os familiares, que são os que cuidam, né, dessas pessoas, para dar orientações para os profissionais da saúde também entender a realidade de cada paciente, sobre o que ele consegue tomar, o que é mais fácil, se é via oral, se é um comprimido, se é gotas. Tudo isso a gente está conseguindo entender de cada familiar, de cada paciente, né? A realidade, e então a médica está adequando a prescrição de medicamentos e outras coisas também, né? Que vão ali no cuidado com esse paciente. Nas terças-feiras, então, de tarde, segue o atendimento às gestantes. Então, terça-feira de tarde, o posto sempre está bem cheio, bastante tumultuado, e o atendimento demora um pouco mais. Mas isso é em decorrência de que nas terças-feiras de tarde vem o médico Lucas, de Campina das Missões, e ele atende as gestantes, né? Eu calculo aí que nós devemos ter hoje mais de 30 gestantes em acompanhamento no município. Não são todas elas que vão no posto nas terças e nas quintas, né? Mas é um dia que dá bastante movimento lá e o atendimento começa a ficar um pouco mais demorado. Nas quartas-feiras de manhã e nas quartas-feiras de tarde, então, também tem uma equipe da Secretaria da Saúde que vai para o interior, vai a médica, vai uma enfermeira, vai um técnico e um outro profissional que pode ser mudado. Atualmente, quem está indo nas comunidades é a nutricionista, tá? Essa semana, inclusive, eu fui junto, nós estávamos na Lavina e na Mila. E assim, cada semana vai ser feito na parte da manhã e na parte da tarde em uma comunidade diferente. Vai a médica, as pessoas vão lá, qualquer idade de pessoas pode ir, pode criança, pode jovem, pode adulto, pode idoso. E aí a médica faz uma fala sobre automedicação. Essa fala vai mudando com o tempo e cada vez vai ser informações diferentes. Agora então a médica está falando sobre automedicação, a nutricionista fala sobre alimentação saudável, depois cada um passa com a nutricionista, ela mede, ela tira o peso, ela passa algumas instruções ali e depois tem uma consulta com a médica.
Se as pessoas tiverem um exame para mostrar, quiser renovar uma receita, tudo isso elas podem fazer naquele dia na saúde e na comunidade, né? Cada comunidade vai receber a visita, então, da equipe de saúde 5 vezes no ano, e aí a gente vai fazendo um rodízio, né? Cada comunidade é uma vez. Daí demora ali em torno de 2, 3 meses um ciclo, né? E aí a gente muda os profissionais e vai fazendo esse atendimento nas comunidades, o que é muito importante. Então a quarta-feira também é um dia que tem menos profissionais lá no posto e que o atendimento também pode mudar um pouco, né? Pode ser um pouco mais demorado. Ainda mais agora que tem bastante gente que está de férias, né? Então depois que regularizar isso aí, a coisa vai andar normalmente. Nas quintas-feiras, então, também teremos o Lucas atendendo as gestantes. E, como eu falei, né? Nas terças e quintas, então, sempre são dias bem tumultuados. Na semana passada, nós tivemos o Dr. Homero atendendo na quinta-feira também. E, assim, ó, deu muito atendimento no posto. O posto estava lotado, né? E, então, acho que foi 20 pacientes para o Dr. Homero. E mais uns 15 lá pro Lucas, as gestantes, né? Mais a demanda normal. Então foi bastante gente lá na UBS, mas no final deu tudo certo. Na sexta-feira também, então, o funcionamento daí é mais normalizado, não tem nem nada em específico. E então é tranquilo. Nas quartas-feiras de tarde, tá? Essa é uma informação aí que a gente ainda vai divulgar, tem alguns pontos que precisa ser definido em relação ao preventivo, né? Mas nas quartas-feiras de tarde, na UBS, está sendo feito os exames de ultrassom, de ultrassonografia, né? As ecografias. Então, nas quartas-feiras de tarde, quem vai agendar ali, quem faz esse agendamento que quer fazer aqui no município, que não quer ir para fora, pode agendar aqui conosco, né? Então, agenda ali na própria UBS, eles já passam mais ou menos o dia e a data e a hora que vai ser atendido. E aí toda quarta-feira a nossa médica aqui, nós temos uma médica concursada, que ela é radiologista, e ela então faz esses laudos, né? Ela das ecografias. Toda quarta, então, ela faz. Já tem uma fila, né? Porque a demanda também, a gente está atendendo as gestantes, tem que ser dado uma preferência para elas, né? Que elas têm uma demanda maior desse tipo de exame, mas também já estamos atendendo pessoas assim que têm outras, que não são gestantes e que têm outras necessidades, né? Então a gente está fazendo isso aí. Quem não puder aguardar a fila, né? Essa fila que a gente tem, daí vai ter que procurar outra opção. Normalmente é particular, né? Porque daí se precisa num curto período de tempo, tem que ser particular por causa que a agenda dessas clínicas, eles dão preferência para quem é particular, né? Então, quem não tiver essa disponibilidade de aguardar nessa fila aí, teria que ir particular. Mas a fila, assim, ela é uma fila bem razoável até. Eu achei que fosse ser maior já, mas é bem razoável e vale a pena esperar. Também durante as consultas com o médico Lucas, ele utiliza o ultrassom na gestante. Então a gestante, o familiar, o acompanhante dela já consegue ver muita coisa ali e não precisa sair fazer uma eco específica com laudo, né? Porque daí o médico que faz o acompanhamento da gestante está olhando ali, ela está olhando ali também. Então só vai ser necessário se surgir alguma dúvida no médico que ele precise de algo específico. Então é um atendimento bem diferenciado que a gente está conseguindo fazer ali, né? Inclusive ontem o Pedro Westphalen, que foi o deputado federal que viabilizou o recurso para nós, esteve aqui, a gente conversou com ele, ele foi lá olhar o ultrassom, né? Foi uma visitinha bem rápida, mas é isso aí. Então, agora desde janeiro aí que ele está em total funcionamento. Ele já estava instalado em dezembro, faltou um negócio de um software ali que nós tínhamos que fazer para guardar as imagens, né? Armazenar as imagens, mas ele já está em pleno funcionamento aí desde o ano de 2026. Secretário, as consultas com o Dr. Homero, elas são por encaminhamentos? Como funciona? Sim, o paciente ele tem que conversar primeiro com um dos outros médicos clínico geral ali para ele entender o problema. E aí, o médico entendendo que é caso de ortopedia, então ele faz o encaminhamento e passa para o Dr. Homero, né? As consultas do Dr. Homero, assim, foi
a gente está tendo bastante resolutividade com os atendimentos dele. A gente está conseguindo tratar aqueles pacientes que, por exemplo, que ou que precisam de cirurgia, ou então que não é o caso de cirurgia, ele está conseguindo ter uma resolutividade. As pessoas estão entendendo que a parte da coluna, enfim, dessa parte de osso aí, também é importante fazer exercício, não é só tomar remédio, tem que fazer uma fisioterapia também, tem que se movimentar, tem que se exercitar. E assim como eu falei, muitas pessoas que estão passando por ele já estão tendo assim uma qualidade de vida um pouco maior. Desde de acertar a medicação, que em alguns casos tem que ser com medicação, não tem o que fazer, acertar essa medicação. E aí os encaminhamentos então para tratamento cirúrgico. Ali a gente acaba tendo alguma barreira, porque daí já não depende mais do secretário, não depende mais da nossa saúde municipal, depende do próprio SUS mesmo. E aí a gente entende, a gente sabe que as filas começam a ficar maior, mais municípios são atendidos, e aí a coisa fica um pouco mais demorada e, assim, muita gente espera por cirurgias ortopédicas bastante tempo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, né? Mas agora em janeiro e fevereiro, durante o ano passado também, principalmente, mas ainda está tendo os mutirões de cirurgia em Santa Rosa. Isso é um programa do governo do estado, né? Que ele está financiando cirurgias para pacientes que estão na fila do SUS. Então aqui no município foram feitas bastante cirurgias de joelho, né? Que foram encaminhadas também pelo Dr. Homero. E que a gente está na expectativa de que esse programa SUS Gaúcho, né, que está fazendo esse mutirão aí, se estenda por mais tempo e que mais pessoas consigam a sua cirurgia, né? Mas muitas das cirurgias que a gente conseguiu se deve pelo bom encaminhamento do médico, do Dr. Homero, que um encaminhamento mais detalhado, com riqueza de detalhes, né? Sim. Tu consegue melhorar a prioridade do paciente na fila do SUS, né? E isso ele está conseguindo fazer. Então, mas voltando respondendo a tua pergunta, é assim, tu passa com o médico, então o clínico geral ele vai entender o teu caso e ele vai te direcionar ou não para o médico ortopedista. E em te direcionando para o médico ortopedista, daí tem uma fila lá, que aí a gente vai chamando os pacientes, né, para que consultem com o Dr. Homero. A fila era bastante grande no início, assim, em poucos dias tinha mais de 100 pessoas lá na fila. E aí a gente resolveu mudar um pouco essa forma e fazer um pouco de triagem. Ainda tem bastante pessoas na fila, mas com o tempo assim, a gente pretende liberar mais vagas, né? Porque as pessoas que voltam ali são atendidas a primeira, segunda e até a terceira vez, dependendo do caso, né? Elas praticamente não estão voltando mais, né? Porque elas saem bem orientadas e tudo mais. Então, como eu falei, tá dando bastante resolutividade esse médico aqui. O ortopedista, né? Falamos sobre cirurgias. Dentro desse programa, as cirurgias de catarata entram dentro desse programa que você mencionou, do governo ou não? Sim. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, isso é um dado divulgado pelo governo do estado. Tá? São 158 mil pessoas na fila de cirurgia oftalmológica, especificamente a catarata, né? E aí, Fernanda, cada uma tem 2 olhos. Sim. Então, na verdade, são 300 e poucas mil cirurgias no estado. E aí, a gente não falou de pessoas que têm glaucoma, que têm problema na outras doenças oftalmológicas, que também são atendidas por esse mesmo programa, né? Uhum. O próprio pterígio, né? Também é um problema de visão que as pessoas têm e que elas precisam de tratamento. Então, se tu for pegar toda a fila de oftalmologia dessa especialidade, vai, assim, ó, é muita gente. E ontem eu tava no sindicato e eu tava conversando com as pessoas lá e a questão oftalmológica e catarata é, assim, ó, é recorrente. Se tem o assunto que eu mais falo é sobre isso aí. Para todo mundo me pede e quer saber disso aí. Por quê? Porque todo mundo provavelmente... A possibilidade que tu e eu, que outras pessoas da nossa idade, vamos lá, daqui uns anos vão ter que fazer catarata, é grandíssima. É uma coisa que é natural do ser humano, tá entendendo? Tu vai envelhecendo e tu vai ter isso aí. Então, muita gente precisa. E, por exemplo,
aqui no nosso município a gente tem mais de 30% da nossa população é idosa. E é uma tendência do município aqui da região e de todo o governo do estado, e de todo o nosso estado, né? Então, a catarata é uma coisa assim que ela vai demandar muito, a parte oftalmológica da visão. E por isso que as filas são muito grandes. O governo do estado, então, através desse SUS Gaúcho, também incluiu as cirurgias de catarata nesse mutirão. Sim. E tá saindo bastante, tá? Mas ainda algumas pessoas não vão conseguir pegar esse mutirão, a gente tenta encaixar elas, liga lá, chama, mas a gente não consegue mudar o paciente na fila do SUS, né? A gente não tem esse poder. Mas a gente tá tentando fazer as evoluções nesses pacientes que procuram a gente, assim, né? Que já estão há mais tempo também, a gente tem uma lista. E aí a gente tenta evoluir eles para que eles sejam chamados nesse mutirão aí. Mas é aquilo, eu não consigo garantir que vai dar certo. Mas bastante gente já foi chamada aqui da nossa região, do nosso município, para esse mutirão. E eu acredito que mais pessoas vão ser chamadas, que eles vão dar uma continuidade nesse programa. O ideal seria a gente conseguir zerar a fila, né? Mas isso aí a gente não vai conseguir fazer, não tem como. Porque todo dia a gente entra na fila, né? Para catarata, principalmente. Então, secretário, o paciente vai, faz uma consulta, precisa de cirurgia de catarata, ele entra para a fila e fica na fila, esperando então a cirurgia. É esse o procedimento. Inclusive agora, o que a gente tá fazendo? A gente está encaminhando os pacientes pro optometrista. Porque antes o médico da UBS, ele fazia uma avaliação, mas ele não tinha os equipamentos adequados para fazer alguns exames de optometria, né? Optometria, oftalmologia, é tudo a mesma coisa. Sim. E aí agora, então, a gente está encaminhando os pacientes pro optometrista. E aí, lá, o optometrista já consegue fazer exames. Sim. Aí ele já tira uns dados mais assim, uns dados lá, o olho esquerdo, olho direito, de graus e não sei, eu não entendo muito, assim. Mas ele tira uns dados lá com umas máquinas que ele tem. E aí a gente bota esse paciente, a partir desse encaminhamento do optometrista, a gente bota o paciente na fila do SUS. É mais ou menos assim que a gente está fazendo. Porque daí o paciente já chega avaliado, ele já consegue uma prioridade maior, tá entendendo? E aí ele é atendido um pouco antes. Claro que como a fila é bastante grande, tu quase não nota isso aí. Mas às vezes o paciente chega a ganhar uns 2 meses de antecipar em 2 meses uma consulta por ter essa avaliação já com os exames feitos e melhorado, né? Mas é algo melhor do que só conversar com o médico ali que tu não tem o equipamento correto. Depois disso, então, ele entra na fila do SUS, ele é regulado pelo médico que fica em Porto Alegre, vários médicos analisam o que a gente escreve ali, o que é posto pela secretaria. E aí eles vão dando a prioridade e vão autorizando ou não as consultas. No momento que o paciente é autorizado, a gente tem que aguardar o hospital mandar para nós a data e a hora da consulta. Então, tem pacientes que dizem, mas eu gostaria de ser atendido de manhã porque de tarde não sei o quê. Mas se é pelo SUS, a gente não consegue escolher a hora do atendimento, nem o médico, nem o dia. Então, depois que eles mandam para nós as informações da consulta, a gente encaminha o paciente para 3 de maio e daí ele consulta com o médico oftalmologista. Depois que ele consultou com o médico oftalmologista, aí ele então vai ter a indicação. Se ele precisa fazer algum tratamento com colírio, se ele só precisa de um óculos. Na verdade, se ele precisa de um óculos, hoje ele já nem vai mais para 3 de maio, porque daí o optometrista já consegue resolver o problema dele, né? Mas se ele precisa da catarata, daí o médico vai dar o papel para ele, né, solicitando então a inclusão dele na fila da catarata. Ele tem que passar, e lá em 3 de maio é assim, o paciente tem que passar com a secretária do médico para agendar a catarata, tá? Não é a secretaria aqui que faz a inclusão na fila, é lá em 3 de maio. Então tá acontecendo que tem pacientes que saem do consultório do médico, não passam com a secretária e eles não estão na fila. Então tinha gente esperando mais de 1 ano ali que sequer estava na fila, porque lá em 3 de maio, quando saiu do consultório do médico, não passou na secretária lá para fazer o agendamento. Então tem que passar lá. E daí ali demora, em torno de 8 meses, 9 meses, agora estava demorando já 1 ano, né? E aí começou o mutirão.
E aí muitas pessoas foram atendidas, né? Mas assim, o processo da catarata, até tu ser operado, ele é bem demorado mesmo, tá? E assim, as pessoas dizem, mas a minha catarata é de urgência. Não tem catarata de urgência. A catarata é uma coisa que ela vai progredindo no decorrer da vida da pessoa, mas ela não é urgente. Se ela fosse urgente, ela não ia demorar tanto, porque se o médico avaliar que a pessoa tem o risco de perder a visão, ele não vai esperar um mês para te operar. Ele vai fazer isso meio que no ato ali, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser observada, né? Tá? Eu tenho uma pergunta aqui, secretário do Malvinte. Pede quando vai ser as consultas com oftalmologista. Se vai ter no tele oftalmologista em Santa ou no Instituto Provisão aqui em São Paulo das Missões? Na verdade, estão acontecendo as duas coisas em concomitância. O que acontece? Quando o paciente precisa ele está reclamando do que está mal da visão. Conversa com o médico da UBS, lá o médico da UBS já solicita os exames com o optometrista, na clínica Visão. E a teleconsulta, ela é com o oftalmologista. Então, se o optometrista disser, não, tu só precisa de um óculos, a pessoa não vai pro teleconsulta. Tá entendendo? Porque daí, a princípio, o optometrista resolveu o problema dela. Não sei se deu pra entender. Sim, sim. Aí o optometrista vai dizer, não, tu precisa consultar com um médico especialista, oftalmologista. Daí a gente pode encaminhar pro teleconsulta ou então pra 3 de Maio. Mas aí já não é mais a gente que direcionar, esse aqui vai ser teleconsulta ou não. Isso vai depender da regulação também. E do que está sendo ofertado ali em Santa Rosa. Às vezes eles têm vaga, às vezes eles não têm. Tinha um tempo que eles não estavam sendo ofertados, ano passado principalmente. Eu conheço, eu acho que umas 6 pessoas assim que eu conheço que foram mais pro final do ano passado para teleconsulta. Mas isso também vai depender da regulação. É eles que vão encaminhar o paciente ou não. A gente pode até solicitar, mas pode ser que não consiga. E a pessoa tem aqui para 3 de Maio. Então, a regulação eles sempre vão tentar cobrir as vagas que eles têm, né? E aí pode ser que seja para um ou para outro. O ideal seria o bom fosse, assim, sempre fazer a teleconsulta, porque ela é bem mais rápida, a fila dela. Só que daí eu não sei a questão da resolutividade, mas é bem mais confortável para o paciente ir a Santa Rosa, por exemplo, do que a 3 de Maio, né? 3 de Maio sempre tudo lá é demorado. Assim, as pessoas que vão lá, tem dias que eles fazem 100 cirurgias numa tarde, sabe? Então é tumultuado, não tem onde sentar, é bem complicado lá. Mas a demanda é muito grande, né? Então eu não sei se pede para esse ouvinte aí dizer se ficou claro a pergunta, e daí se não, a resposta, aliás, e se não qualquer coisa ela pode me procurar lá na secretaria pra gente conversar, se ela tiver alguma dúvida. Perfeito. Já tô falando aqui com ela. Deixa eu te pedir também sobre os agendamentos, mamografia, agendamentos. A gente falou na outra vez que a gente conversou sobre as pessoas não comparecer às consultas. Como é que tá esse andamento? As pessoas melhoraram sua conduta referente a isso ou não? Não. Assim, enquanto tem algumas pessoas que querem resolver o seu problema de saúde, que estão por dentro, que entendem, que são compreensivas e que precisam mesmo, né? Na verdade, assim, as pessoas que precisam, às vezes, que a gente sabe que precisa, que quanto antes entrar em tratamento vai ser melhor e tal, para resolver aquele problema. E aí a gente tem também pessoas, ela tem que aguardar na fila, né? Peraí, vamos reformular aqui. Na Secretaria da Saúde a gente tem pessoas que precisam muito dos nossos serviços e que a gente tem que dar uma atenção especial para conseguir botar essa pessoa no caminho certo, na trilha certa, para que ela consiga o procedimento, a consulta e tudo mais, e se trate e fique bem. Mas também a gente tem que conversar e tratar, infelizmente, com pessoas que não precisam, mas que querem os serviços. Então, por exemplo, assim, eu vou te explicar. Nutricionista. Tu vai solicitar uma vaga para ir na nutricionista. Daí os guri vão falar, eu só consigo para final do mês. Né? Porque a agenda dela tá lotada. Até o final do mês, eu faço um jogo contigo, que várias pessoas vão faltar nas consultas que foram agendadas. Assim é com dentista,
Tu vai precisar, eu preciso de uma ficha de dentista para minha filha. Para esse mês não tem mais. Mas daí, dessa agenda lotada, quantos pacientes faltam? É bastante gente que falta, em porcentagem, se tu for pegar. Então, assim, num atendimento, vamos supor, de 10 num dia, aí chega a faltar 4 pessoas. Que acaba, né, E prejudicando quem precisa, tá entendendo? Então, assim, nutricionista, a gente tem bastante, a palavra é absenteísmo, que é quando as pessoas agendam e não vão. Nós temos esse problema com a nutricionista, nós temos esse problema com a dentista, nós temos esse problema com as psicólogas, tá? Com o fonoaudiólogo, nós temos esse problema agora com o ultrassom, tá? Semana passada faltaram 2 pessoas. Essa semana, na quarta-feira, de 10, faltaram 2 pessoas. As mamografias a gente agenda em Giruá. Tem gente que não vai. A gente agenda 5. Às vezes, uma vez eu fui levar de manhã, eu era para levar 5 pacientes. Eu levei só 3. As outras 2 faltaram. Moravam aqui na cidade. Era ruim, sabe, levantar às 5:30 da manhã, sim, era frio. Mas tinha uma senhorinha ali da Arabella, 80 e poucos anos, que estava indo fazer a mamografia dela. Estava enrolada num cobertor. Mas ela foi. Então, assim, as pessoas que... aí eu não consigo entender o porquê que fazem isso, né? Mas está sempre tirando a vaga de alguém que, de fato, precisa, que se importa, que agendou, que vai comparecer e que não vai tirar a vaga de outra pessoa. Então, isso acontece também nas consultas que é fora, que é em 3 de Maio, que é em Santa Rosa, que é em Giruá, que é em Santo Cristo. As pessoas vêm lá na secretaria, querem a vaga, e aí, quando a gente consegue a vaga, elas não comparecem. Isso é muito ruim, porque, assim, o principal, a nossa organização até não é o problema, porque não custa a gente pegar um telefone e ligar e cancelar, né? Sim. Ou pedir o reagendamento. Isso aí é o nosso serviço. Só que a gente não está se prejudicando. Agora, a outra pessoa que está aguardando a vaga na fila, que precisa de um atendimento, essa pessoa está sendo prejudicada. E aí, assim, a gente precisa chamar as pessoas que também tenham responsabilidade, porque não é só o secretário que tem responsabilidade, não é só a enfermeira, não é só o médico, os usuários também têm responsabilidades. E na questão da mamografia, né, secretário, já teve a redução das consultas devido às pessoas não irem, agendar a consulta e não irem, continua em 5 ainda? Sim, por semana no caso. Por semana, mas, sim. O hospital, como é que funciona? Vamos supor assim, o governo federal faz um contrato com o hospital de Giruá, ou qualquer hospital aí da nossa região, e nós vamos pagar tantos exames para vocês, no caso ali de mamografia, né? E eles têm que bater aquela meta ali, tá? Se eles começam a não bater aquelas metas ali, eles começam a perder o recurso e vai diminuindo as vagas, né? E eles precisam, por exemplo, ter médico, plantonista para isso aí, precisa ter laudador. São várias pessoas envolvidas nisso aí. Então é assim, a gente acha que é simples, é só ir lá fazer. Mas precisa, no mínimo, uma equipe. E essas pessoas, tipo, cada um tem o seu interesse. Então, tu sabe, se começa a baixar a demanda, o médico já não ganha tanto, ele já procura outra coisa pra ele. Então, assim, é bem complexa essa estrutura por trás de todo o sistema SUS. E a gente tem que ir lá quando a gente agenda, porque senão, se começar com esse tal do absenteísmo aí, vai dar problema. Então foi reduzidas as vagas aquela vez, porque eles estavam remanejando e oportunizando para outros municípios que tinham demanda, né? Então, isso aí é uma das consequências que a gente tem quando ocorre a falta, os pacientes que agendam e não vão. Viu, secretário, assim, surgiu um compromisso, marquei lá uma consulta, surgiu um compromisso, eu fiquei sabendo um dia antes. Se eu ligar para a secretaria consegue colocar alguém no lugar? Não, a gente não consegue. Na verdade, o hospital que vai chamar o próximo da fila, né? Perfeito. Mas aí não é nós que vamos escolher de botar o ciclano ou o beltrano. Sim. É o hospital que chama o próximo da fila. Mas aí, mesmo assim, tu tá ajudando alguém, né? Tu pode avisar e outra pessoa vai entrar no lugar. Sim, eles vão... a gente tem a tal de liquidação de vagas. Inclusive, é uma coisa que é importante falar aqui, porque muitas pessoas, às vezes, reclamam... secretário, me ligaram ontem para consulta hoje. Como assim? Aí eu falo, tu pode não ir se tu não quer, só que daí eu não sei para quando vai ser conseguida essa consulta, não. O que acontece? É liquidação de vagas.
Vamos supor, se o hospital não tá, ele tem 100 consultas para fazer naquele mês, e ele só conseguiu, faltou 10, eles vão mandar para os municípios as liquidações de vaga, daí eles vão chamar, eles vão mandar mensagem ali de um dia para outro praticamente. Sim. Só que a gente tem que ir, e tem que fazer uma força para ir, para conseguir, né, essa consulta e, enfim, ir resolvendo e dando seguimento no tratamento da saúde, né. Mas existem essas liquidações de vagas e elas acontecem por isso, né, porque durante o mês as pessoas vão cancelando, vão comunicando. Sim. Lá, e vai chegar no final do mês, eles vão ter um saldo que eles têm que cumprir. E aí eles vão chamar outras pessoas que estão na fila também, né? Então isso é importante. E assim, ó, quando for uma consulta que não é particular, que é pelo SUS, é importante que o paciente compareça. É muito importante que ele compareça, porque é muito burocrático tudo para o reagendamento acontecer. Tá? E aí eles tiram o paciente da fila e daí já vira num transtorno. Sim. Então é importante que o paciente vá quando ele é chamado para uma consulta do SUS. Às vezes tá viajando, a gente entende que nem sempre vai dar tudo certo, mas se tiver aqui à disposição, né, ou tiver um compromisso que é mais fácil de reagendar, reagende, porque é importante comparecer nessas consultas que são pelo sistema do SUS, né? É muito importante porque depois que tu entra no SUS ali, que tu começa o teu tratamento, a tendência da coisa é ser bem mais fácil e bem é de graça, né? Sim. Mas então, nós teríamos, né, secretário, farmácia, transporte, nós teríamos muitos assuntos para falar. Vamos amanhã toda, né? Mas vamos, então, responder aos ouvintes que estão mandando mensagem. Sim. Sobre oftalmologista. Eu dei o meu nome na secretaria. É uma consulta de rotina. Então, eu preciso consultar na UBS para encaminhar? Oftalmologista? Na verdade, teria que entender melhor esse caso aí, mas ela já tem um encaminhamento para oftalmologista? Ela disse que deixou seu nome na Secretaria de Saúde. Ela precisa de uma consulta de rotina. Uhum. Preciso consultar na UBS para ir no oftalmologista? A princípio não teria. Pro oftalmologista, sim. Sim, né? Precisa consultar na UBS, então. Passa meu número para ela. Tá, ok. Aí vamos ver. Aqui mais uma pergunta, como a gente faz para consulta com o Dr. Homero? A gente já falou, né? Sim, vai explicamos. na vai UBS, ter que ir na UBS, vai ter que conversar com o médico ali, o médico vai ter que entender o que está acontecendo, para daí encaminhar, ou não, pode ser que o médico não encaminhe para o Dr. Homero, né? Dependendo do que é. Sim. Porque a gente tem que ter essa triagem, como eu falei, para tentar atender as pessoas que de fato precisam, né? Mas aí, se tu, às vezes, tá meio estropiado aí de algum dia, algum serviço, ou alguma lida, né? Aí não, quando vê, tu passa ali, enquanto tu tá na fila, tu nem chega na vez e já passou, né? Mas tem que ser avaliado por um médico primeiro, para ver o que ele diz, para ver qual que é o caso, né? Perfeito, então, secretário. Nós vamos em breve marcar outra conversa, né, para falar sobre os demais assuntos. Hoje a gente encerra a participação aqui no programa informativo da Prefeitura. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e nos colocar sempre à disposição. Uhum. Obrigado pelo lugar, né, pelo local aí, pelo tempo na rádio. E como eu sempre falo, quem precisar, tiver alguma dúvida a respeito do que está acontecendo com o seu caso lá na Secretaria da Saúde, pode vir me procurar para a gente tentar dar o melhor tratamento possível e ver o que a gente consegue fazer e esclarecer as coisas para as pessoas também, né? Para não ser tão obscuro e achar que estão de má vontade com ela. Não é assim. Às vezes as coisas no dia a dia é meio conturbado ali, a gente não consegue dar uma atenção que as pessoas precisam porque a demanda é bastante grande. Então, mas enfim, podem me procurar para a gente conversar e ver a melhor solução para cada casa aí. Obrigado, um abraço a todos. Ressaltando, né, secretário, também que a equipe lá da secretaria tem uma equipe bem treinada para bem atender, agendamentos. Agora a Giovana está por lá, né, vai estar atendendo toda a comunidade. Tem uma equipe que também está lá para sanar todas as dúvidas dos pacientes. A gente estava com só 2 pessoas no atendimento, agora a gente já mudou, né, conseguimos mais uma funcionária, que é a Giovana Simi, que veio lá para somar, né, ela está fazendo o agendamento, então a Bruna tá lá na parte da recepção, tratando com as pessoas essa retirada de medicamento, o agendamento, que seria do transporte. Ela também tá fazendo a parte dos exames laboratoriais, sim, essas coisas, algumas autorizações ela tá fazendo. O agendamento das coisas que é para fora mesmo,
é com a Giovana e algumas coisas ainda seguem com a Karine, né? Então a Karine também tá lá e ela pode auxiliar as pessoas no que elas precisarem. Beleza? Perfeito, então. Valeu. Essa foi a participação do secretário municipal da Saúde aqui na programação da Cantão FM. São 9h40.